meus amigos, segunda-feira, à altura de falarmos aqui um bocadinho de basquetebol e depois de longos meses de espera, eis que temos os dois finalistas. Ricardão, antes de irmos aos dois finalistas, antes de irmos aos Knicks, encontraste o Michael Jordan por aí, não? Não encontrei, mas também não fiz muitos esforços, por isso confesso, foi um fim de semana de muito calor e portanto estive com os pezinhos de molho e a descansar à sombra e portanto nem sequer me meti em grandes aventuras. Mas posso perguntar tu mesmo, porque ele aterrou primeiro no Porto, foste à procura dele? Ele esteve cá, o Nuno Canosa, que tu conheces. Sim. E que já participou aqui várias vezes no Afunda, ele passou por ele, literalmente. Ele estava, acho que era a tomar pequeno almoço e de repente olhou para a esplanada da frente e estava lá o Michael Jordan e ele filmou e mandou-me. Foi completamente inesperado. Michael Jordan a passear aqui pela zona da Ribeira do Porto, depois viajou até Lisboa. Eu achei que ele pudesse ir de Alfa, não, foi de avião particular, um avião muito bonito que esteve ali à mostra de toda a gente. Sem desprimor para a CP, atenção. Não, muito desprimor para a CP. Que ainda no outro dia fiz uma viagem, pá, vou-te contar. No outro dia decidi, portanto eu tinha que ir e vir de Aveiro até aqui a Gaia e pensei, olha, hoje não me apetece ir de carro, fazer uma viagenzinha de comboio. Agora, antes havia umas obras, portanto essa viagem demorava 1h15, agora já só demora 50 minutos e eu pensei, olha, pá, vou. Portanto, a viagem para lá, tive parado 20 minutos numa zona por alguma razão, não percebi porquê. Portanto, aquela de viagem de 50 minutos passou para 1h10. Na viagem para cá, o comboio atrasou-se meia hora. Portanto, a viagem de 50 minutos passou para 1h20 e eu pensei, realmente, nunca mais. Não, mas sem desprimor para a CP, totalmente, estou a brincar, são coisas que acontecem. Ele viajou no seu avião, sei que muita gente deslocou-se até o aeroporto do Porto para ver o avião. É um avião privado, assim, com a marca do Michael Jordan. Não é todos os dias que se vê um avião daqueles. E sei que ele depois viajou, vai participar no Bola ao Ar ao vivo, não? Podes revelar? Pois, era suposto ser convidado de surpresa, mas na verdade... ele veio com a intenção de se fazer de convidado para participar no Bola ao Ar, mas nós achámos que ia desviar um bocadinho a atenção das finais, de tudo o que temos para dizer sobre Thomas Bryant e outros que tais, e então achámos por bem recusar esta oportunidade que ele queria, não é? Sim, faz sentido. Ele também, há quantos anos é que ele já não joga uma final, pelo amor de Deus? Sim, é verdade. Deve estar tão desatualizado. Já não joga uma final há quase tantos anos como os Pacers. Mas por acaso, em relação ao Michael Jordan, ele agora vai voltar a contribuir de alguma maneira para as transmissões televisivas da NBC. Ele não vai ser comentador, não vai estar nos jogos, mas deve ter algum segmento ou em situações especiais de finais ou de, não sei, qual é o entendimento o racional por trás daquilo, mas é um contributo, vai contribuir de forma especial. É um analista especial, enfim, nem sei muito bem qual é o nome que eles deram àquilo. Anda para aí um reporte de um jornalista que diz que o seu objetivo, ou um dos seus objetivos principais, é desarmar as teorias de que antigamente é que era bom. Que o Michael Jordan é que é fasquia e por isso toda a gente que deita abaixo o LeBron James, o Steph Curry, enfim, os jogadores desta era mais recente, porque antigamente é que era, que ele quer desarmar um bocadinho essa ideia e quer que as pessoas passem a dar valor à grandeza que existe hoje em dia. Eu não sei se fico muito convencido com este reporte, mas a verdade é que ele anda aí. Sim, Ricardo, gostava muito que acontecesse. É isso, Deus queira que seja isso, porque quem diz que o antigamente é que era, só pode dizer porque não se lembra como é que eram antigamente. Porque eu lembro-me como é que eram antigamente, eu lembro-me e não me lembro dos anos 90, lembro-me do início dos anos 2000 e era totalmente diferente, não é? A nível de qualidade de jogo, nem há forma de comparar, é como comparar água ao vinho, não é? Mas olha, que seja isso então que ele está a fazer, ou que vai fazer, vamos ver. Porque também vi esse reporte, confesso que não me passei grande credibilidade, mas fiquei, sabes que o meu entusiasmo com a NBC acabou no momento em que eu percebi que o Inside the NBA,
vai ser transportado literalmente igual para a NBC. Sim. Eles andam a fazer despedidas todas as semanas e em todas as oportunidades. Parou-se o All-Star durante meia hora para eles se despedirem e afinal aquilo vai continuar, só que noutra Exatamente estação. igual, O exatamente símbolo igual. no canto do ecrã é que vai ser diferente, porque os artistas O, vão ser os mesmos. o Ernie Johnson fez não sei se viste, estava a correr o clipe dele a despedir-se pela última vez na Muito TNT. emocionado, muito Mas, emocionado. mas eu ri-me, e literalmente ri-me, estava na casa do banho e ri-me, quando ele disse assim... Que imagem. Estavas exatamente, na casa de banho. a galhofa, as brincadeiras vão ser iguais, mas como é que in-depth analysis vai continuar. E eu pensei, In-depth analysis. in-depth analysis é que Vai eles fazem. continuar ou vai começar? Era bom que começasse, mas não parece. Bem, Ricardo, Olha, vamos ver. eu vou sintonizar muito, acho que é a Amazon, que vai ter Steve Nash, Dirk Nowitzki e mais uns E era, quantos. e era mais E uma o Blake assim. Griffin, não é? Blake Griffin, Blake Griffin. exatamente, Blake Griffin. Sim. Eu estou curioso para ver como é, porque realmente eles vão estar também na Amazon. Estou curioso para ver o que é que no League Pass o que é que vamos poder escolher, não é? Estou curioso para ver, mas pronto, teremos tempo para ver isso. E ainda no antigo modelo, os New York Knicks foram eliminados pelos Indiana Pacers, Ricardo, jogo 6, depois de um jogo 5 que fez lembrar alguns jogos 5, não é? A equipa que está a ganhar 3-1 já está a jogar fora, portanto sabe que vai ter o jogo 6 em casa, a coisa não começa bem e de repente leva um amasso, mas no jogo 6 corrigiram, especialmente na segunda parte. Ricardo, já vamos ter muito tempo a falar dos Pacers, já nos vamos focar nos Pacers. Eu diria que os Knicks, que foram eliminados e na série foram eliminados pela equipa mais forte, mas eles vão sair desta série com um amargo de boca terrível, porque não só tiveram um monumental blowout não, mas um monumental O choke. exatamente, no jogo 1, mas neste jogo eles tiveram a hipótese de ganhar, com exceção permitiram depois a fuga no terceiro período, naquele arranque, mas eu senti que eles, num jogo mais normal da equipa deles, podiam ter ganho este jogo e levado a série para Nova Iorque no jogo 7. Estou curioso para ver que efeitos é que vai ter, porque Nova Iorque já dava como dado adquirido que eles iam estar nas finais, e o que é certo é que não estão nas finais. Davam como dado adquirido as ruas davam como dado adquirido. Sim. Portanto, quem toma decisões não são as ruas e, portanto, eu estava mais convencido que poderia haver efeitos de uma saída dos Knicks se eles tivessem perdido com os Boston Celtics, apesar de ser, para mim, altamente provável que eles tivessem perdido com os Boston Celtics, o que acabou por não acontecer. Portanto, a vitória frente aos Celtics e a chegada a umas finais de conferência, coisa que não acontecia, finais de conferência já não acontecia desde 2000. Final de conferência, os Knicks não acontecia desde 2000. Contra os Pacers? Contra os Pacers. Fazem a melhor temporada dos últimos 25 anos, 51 vitórias, segundo ano consecutivo com 50 ou mais vitórias. Deixam os atuais campeões pelo caminho. Vão à final de conferência, o que não acontecia desde o ano 2000, e, portanto, de forma desapegada, com alguma distância, isto foi uma boa temporada para os New York Knicks. Agora, podes dizer que se calhar eles não esperavam ser eliminados nas finais das conferências por uma equipa que não se chamasse Cleveland Cavaliers ou Boston Celtics. Se calhar esperavam bater os Indiana Pacers. Eu também acho que se calhar eles tinham essa obrigação de bater os Indiana Pacers, mas muito mérito para os Pacers na forma como soube explorar as deficiências destes Knicks, sobretudo as deficiências defensivas, que nós, desde o início da época, andávamos a batalhar e a dizer que dificilmente uma equipa com Jalen Brunson e Karl Anthony Towns, dois jogadores tão negativos no lado defensivo, poderiam ter muitas expectativas de chegar muito longe. Mesmo assim, dávamos-lhes favoritismo no arranque desta final de conferência, ou algum favoritismo, ou algumas possibilidades de poderem pelo menos competir frente aos Indiana Pacers, mas ficou curto. E há muitas culpas aqui. É claro que as deficiências de Brunson e de Karl Anthony Towns não foram devidamente camufladas, mitigadas, diminuídas. É claro que Mikal Bridges ficou um bocadinho aquém daquilo que se esperava dele, sobretudo depois de tudo o que eles deram por ele. O Giannunobi,
elite no meio campo defensivo, mas ofensivamente também foi um bocadinho inconsistente. Ainda assim foi o que mais consistência deu e foi o melhor, e foi o melhor da equipa, e se calhar o Mitchell Robinson foi o segundo melhor da equipa, e nós estamos aqui a incluir as duas grandes estrelas que de facto estiveram bastante abaixo e deixaram muito a desejar nesta eliminatória, mas muito mérito para o Rick Carlisle, que conseguiu montar a sua equipa e explorar os pontos fracos da equipa adversária. O Rick Carlisle, que agora chega a umas finais como underdog contra uma equipa que tem um Big Three muito boa, e ele tem memórias de já ter eliminado uma equipa com um Big Three muito boa. Eu ouvi esta expressão, que o Rick Carlisle já adiou por um ano uma dinastia. Depois acabou por não ser uma dinastia, porque acabou por ganhar só dois títulos, mas... sim, essa equipa de Miami, é verdade. Exatamente. Mas os Knicks eu acho que fizeram uma boa temporada, foi a melhor temporada dos últimos 25 anos. É claro que eles ficam tristes porque achavam que tinham capacidade para bater estes Pacers, sobretudo porque deixaram um jogo 1 na mesa. O jogo 1 foi perdido de forma absurda e, portanto, se aquele lançamento improvável e aquela recuperação improvável não tem acontecido, estaríamos à espera de um jogo 7 que seria jogado no Madison Square Garden. E, portanto, muito provavelmente estaríamos a dizer na quinta-feira que o jogo 1 das finais seria entre Oklahoma City Thunder e New York Knicks. Portanto, muito mérito na temporada toda que fizeram até aqui e muito de mérito na forma como não aproveitaram esta oportunidade que não surge muitas vezes. E, portanto, vamos ver como é que eles vão construir daqui. Eu acho que isso é a parte mais interessante, é o que é que os Knicks vão segurar daqui, e era o que tu estavas a lançar como tema, o que é que vão segurar daqui, que mexidas é que vão fazer, do ponto de vista estrutural, se vão mexer só em termos de plantel, se vão segurar toda a gente do plantel, se vão renovar com Mikal Bridges, Karl-Anthony Towns, Mitchell Robinson, Deuce McBride. Portanto, há aqui decisões estruturais pendentes em relação a estes 4 jogadores que são parte integrante da rotação. E pronto, e do ponto de vista financeiro tu sabes melhor do que eu, mas eles estão cerca de 4 milhões acima do first apron, 8 milhões abaixo do second apron, não têm muita margem de manobra. Mas tem uma já coisa, se fala da possibilidade de Al Horford. Sim, falou assim. Eles têm uma coisa que é os top 6, top 7 aliás, dos jogadores deles estão todos sob contrato na próxima temporada. A grande decisão que eles vão ter de tomar agora é a questão do Mikal Bridges, que próximo ano é o último ano de contrato dele, portanto é candidato a estender o seu contrato e, portanto, certamente vão ser discussões muito interessantes nessa altura. Eles têm, estavas a falar, e bem, da margem que eles têm, portanto eles vão ter acesso ao seu tax exception, na casa dos 8 milhões, mais coisa menos coisa, portanto vão ter 8, 9 milhões, mais coisa menos coisa, se não estou em erro. Vão ter acesso a isso, vão ter acesso a naturalmente tudo o que é a mid-level deles acho que é de menos de 6 milhões, é 5.7. É a tax, eles têm a tax mid-level, eu acho que é um bocadinho mais que isso, mas posso estar enganado. Vão ter a sua biannual, portanto vão ter a sua biannual exception, portanto tem aí algumas margens. O nome do Al Horford eu também ouvi a possibilidade de ser, e acho que seria uma excelente adição a esta equipa. Eu acho que, tendo em conta o que aconteceu em Boston, Ricardo, esta equipa dos Knicks tem que olhar à volta e dizer: ok, nós perdemos com os Pacers e eles foram mais fortes que nós, mas para o ano, se quisermos colocar os Pacers como a melhor equipa do Oeste porque estão na final, mas colocas sem aquela, ou seja, não é a mesma certeza que tu olhas para o Oeste e dizes Oklahoma é a melhor equipa do Oeste. Tu aqui olhas, claro. E se para o ano os Pacers perderem na primeira ronda não, mas na segunda ronda com os Cavaliers, tu não podes ficar chocado, não é? Portanto, eu acho que os Knicks olham à volta, veem que caíram os Boston Celtics, veem que os Pacers venceram a conferência mas não são nenhum bicho papão, veem que os Cavs têm exatamente os mesmos problemas que eles por causa da defesa, e têm de olhar e dizer não, na minha opinião acho que eles devem olhar e devem dizer não, com este plantel, com alguns ajustes, podemos competir e ganhar o Oeste. Só que há aqui uma outra situação, Ricardo, é que Giannis já tentou compostar no mercado. Essa é a questão, essa é a grande questão que vai moldar aqui a conferência Este, é que Giannis pode reforçar uma equipa de topo do Oeste, ou uma das equipas que esteja já a meio caminho de ou se construir.
Os próprios Knicks, exatamente. Pois, vamos assistir a um leilão em relação a Giannis, se de facto houver aqui abertura para Giannis sair, e parece que há indícios de que isso pode acontecer, e portanto vai haver um leilão, que era aquilo que devia ter havido com o Luka Doncic na Conferência Oeste, em Dallas, e vai haver um leilão pelo Giannis no Oeste, sendo que Giannis querendo sair, e podendo ter até alguma alavancagem, alguma leverage para eventualmente apontar alguns destinos preferenciais para que os Bucks tenham mais retorno. Obviamente os Bucks o que querem é trazer o máximo de retorno. Já há uma vaga de fundo a dizer que os Boston Celtics deviam atacar Giannis Antetokounmpo, porque tem Jaylen Brown, que é um jogador super apetecível, para muitos top 15, top 20 da NBA, tem outros contratos interessantes que podem ajudar e, portanto, a fazer um pacote centrado em Jaylen Brown podia ser interessante para os Milwaukee Bucks. Os Knicks também têm muitos jogadores que podiam fazer aqui um pacote muito interessante para os Bucks. Depende do que é que os Bucks pretendem para o seu futuro. Eu diria que a possibilidade de Giannis para os Knicks vai ser muito falada. Qual é que é o problema? É que dentro destes leilões, e tu falaste de duas equipas que podem entrar nesses leilões, essas duas equipas já não têm assets a não ser jogadores. E pois, claro e não podem agregar jogadores, algumas delas, não é? Por exemplo, depende os Celtics se baixarem primeiro o seu payroll, por exemplo, se deixarem sair primeiro o Al Horford e trocarem Porzingis ou o Jrue Holiday, podem conseguir descer de forma a conseguir fazer essas mexidas. Aliás, também vai variar, porque tu podes agregar salários se o negócio que tu fores fazer te colocar abaixo da... Exatamente, abaixo do second apron, exatamente. Portanto, são contas para fazermos depois mais lá à frente. O problema é que se entrarmos num leilão, os Bucks não vão querer mid, e a partir do momento em que tu ofereces Jaylen Brown, tu vais ser mid. A partir do momento em que tu ofereces, mesmo que seja o próprio Karl Anthony Towns, tu vais ser mid. Portanto, as outras equipas que estão, curiosamente, todas no outro lado das conferências, no Oeste, que têm 7 ou 8 picos para oferecer, vão sempre suplantar. É muito mais interessante para os Bucks esse trajeto, não é? A única forma que tu podes ter é se o Giannis disser: não, eu só quero ir para ali. É por aí. Só que o Giannis tem contrato até 2028. Percebes? Portanto, ele também não tem aquele leverage de poder dizer: se eu não for, eu depois não estendo o meu contrato. Ou seja, não é como não há tanta margem, é verdade, claro, não há tanta margem, porque não está já disponível não está já elegível para extensão de contrato nem este ano nem no próximo, portanto ainda demora aqui algum tempo a ficar elegível para extensão de contrato. E, portanto, ou seja, 3 anos de Giannis garantidos, dá margem para os Bucks irem testar as águas e perceber o que receber de volta, sem qualquer tipo de condicionamento, não é? Mas focando aqui nos Knicks, acho que é algo que eles têm que explorar. Eu acho que todas as equipas que estão neste nível têm que explorar Giannis, nem que seja para ele não ir para um rival, portanto, nem que seja só para tentarem perceber como é que, porque se eu fosse os Knicks e soubesse que o Giannis estava muito perto de ir para Boston, eu tinha que entrar na conversa, porque estamos a falar de Boston, ok, se calhar este ano podia-lhes faltar peças, mas no ano a seguir ia juntar Jason Tatum e Giannis. Portanto, acho que eles vão ter que namorar essa possibilidade, e acho que é uma conversa que eles têm que ter. Eu acho que devia ser a primeira prioridade. Eu acho que já devia estar a ser falado agora, neste momento, no front office de Nova Iorque, porque se tinha muitas dúvidas do sucesso de uma equipa com uma dupla Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, pelos problemas que causa em termos defensivos, esta época só me veio, não é dar razão, é sentir que claramente não é o caminho, porque podes querer um ataque muito bom, e nós esperávamos que o ataque dos Knicks se calhar fosse melhor do que foi esta temporada. Eu acho que a própria combinação de Jalen Brunson e Karl Anthony Towns foi muito pouco potenciada. Não me parece que os dois elevassem o jogo um do outro diretamente,
Portanto, eram duas ameaças, mas o Brunson usa bloqueio, joga muito sozinho, não procura muito o Karl-Anthony Towns. O Karl-Anthony Towns recebe como atirador em transição, vai lá para dentro, esteve muito bem também a postear, mas os dois elevarem o seu jogo, eu não vi isso acontecer esta temporada. E são um buraco tão grande do ponto de vista defensivo que eu, para mim, não tenho dúvidas. Enquanto eles estiverem juntos na mesma equipa e a serem obrigados a jogar muitos minutos em simultâneo, porque esse é um problema, eu acho que esta equipa não vai conseguir ir a lado nenhum, e ir a lado nenhum, estou a falar de títulos, não é? Porque podem eventualmente conseguir umas finais da NBA, porque o Oeste é bastante mais fraco do que o Oeste, e podem eventualmente ter aqui o caminho este ano, se calhar era uma grande oportunidade para ir às finais, mas eu acho que independentemente, se algum dia chegarem às finais, vão sempre perder com a equipa da Conferência Oeste, seja ela qual for. Eles têm um teto, não é? E nós falámos disto durante todo o ano, as constantes derrotas que eles estavam a ter com equipas fortes, tanto de uma conferência como da outra, adivinham por causa desse teto, ou seja, eles tinham que ser perfeitos no ataque, e é muito difícil tu seres perfeito no ataque contra as melhores equipas. Tinhas que atingir um nível ofensivo de excelência e nem sempre tu consegues fazer isso. Eu acho que o quarto período do jogo 6 agora contra os Pacers foi o exemplo perfeito do teto dos Knicks. Os Knicks nunca, com exceção dos últimos minutos, mas os Knicks mantiveram sempre agarrados a uma tenue esperança, porque a liderança nunca foi de 20 e muitos pontos, andou sempre ali que poderia haver, só que eles estavam a trocar cestos, porque cada vez que o Tyrese Haliburton penetrava, o Karl-Anthony Towns estava tão em drop que foram 3 floaters seguidos. Floaters seguidos, sim, sim. Portanto, é difícil, foi o exemplo perfeito, ou seja, é muito difícil esta equipa. O Karl-Anthony Towns nas rotações defensivas está sempre desligado, há sempre ali um momento de desatenção em que depois abre-se um buraco perfeitamente. Então os outros 4 a trabalhar ali, às vezes até o Jalen Brunson com algum mérito conseguia minimamente conter alguma coisa, mas o Karl-Anthony Towns é completamente desorientado, desatento, não tem GPS na defesa, está completamente perdido, e eu acho que é muito difícil ganharem assim. Eles já têm pouca profundidade. O 5 inicial tem muito talento ofensivo, sobretudo. Aquilo que se esperava de que o OG Anunoby e o Mikal Bridges, por serem bons defensores, viessem colmatar as deficiências defensivas, mas não são diretas, não conseguem colmatar diretamente as deficiências defensivas. 3 jogadores a fazer uma boa rotação defensiva, há 2 buracos que estão lá, é impossível. Os Minnesota Timberwolves pagaram um preço absolutamente absurdo para irem buscar o Rudy Gobert. Porquê? Porque perceberam que com o Karl-Anthony Towns vão ter sempre um teto, e o Karl-Anthony Towns é um jogador que pode explodir para 60 pontos por jogo, ou num jogo, mas não é? Basta recordar, por exemplo, esse jogo onde ele faz 60 pontos e tem que ser tirado do campo porque estava a jogar tão mal na defesa que estava, os pontos que estava a marcar estava a retirar do outro lado. Mas pronto, já chega de falar dos Knicks, porque quem teve grande mérito foram os Indiana Pacers. Ricardo, deixa-me só dizer uma coisa antes de virarmos a página dos Knicks, que foi uma coisa interessante. O net rating do 5 inicial dos Knicks, Brunson, Bridges, Anunoby, Josh Hart, Karl-Anthony Towns, até dezembro, início da época, mais 6. A partir de janeiro, até ao final da fase regular, menos 2. Okay. O 5 inicial dos Knicks, net rating, menos 2. E nos playoffs, menos 6. Isto é uma equipa tão talentosa ofensivamente, não devia ser menos 2 a partir de janeiro. Não devia ser mais de 15. Impressionante. Vamos girar a página, desculpa. Esse dado é revelador, porque eles têm pronto, vão ter de tentar resolver algumas coisas. Eles têm algumas manobras que podem fazer. Tem alguns contratos de alguns jogadores que eles gostam muito, mas que vão ter que realmente assumir. Por exemplo, Josh Hart é um jogador que todos nós gostamos e que faz regular, é sempre impressionante, mas depois nos playoffs é muito, muito explorado. E não esteve assim tão bem defensivamente. É isso. Ou seja, é um jogador que, para a fase regular, pelo seu empenho e durabilidade e pilhas que nunca mais acabam, ele parece incrível. Quando chegas aos playoffs, notas porque é que o Josh Hart não é uma estrela da NBA. Portanto, eles têm muitas coisas que podem fazer, estão obviamente num mercado bom, sabem perfeitamente que há jogadores que, estando eles bem, vão querer lá jogar. Acho que Tom Thibodeau está seguro, mas
vamos ver. Sim, acho que sim. Ele e o Leon Rose, que é o homem que gera ali as operações de basquetebol, são quase como irmãos. Tem Há uma ali ligação. uma ligação familiar muito grande e mais do que isso, ele tem a confiança da estrela da equipa, do Jalen Brunson, que o conhece desde bebê, portanto, não vamos. acredito que ele saia, Também sinceramente. não, também não, também não. Portanto, vamos ver. Em relação aos Pacers, Ricardo, muitas pessoas já, aliás, nós já fizemos isso várias vezes, recordar aqui um bocadinho como é que Oklahoma chega à final e se torna esta força dominante. Todos nós sabemos, a troca do Paul George, todos nós sabemos. Esta equipa de Indiana também tem o seu trajeto, e é um trajeto que eu vi muitas pessoas a publicar a história do Paul George, mas eu acho que não é aí que começa, apesar de ter sido aí, que vai para lá o Sabonis e não sei o quê, mas aí já estamos a recuar demasiado. Tudo começa naquela troca que durante algum tempo nós chamávamos win-win, mas agora já percebemos que é win e não win no caso de Sacramento. A troca Haliburton por Sabonis, que traz um jogador que Rick Carlisle já tinha tentado adquirir no draft quando estava em Dallas. Aparentemente reza a lenda que Tyrese Haliburton era a pick número 1 para Dallas naquele draft. Estamos a falar no draft do Anthony Edwards. Leva-o para lá, cria um sistema todo à volta dele, e não é toda à volta dele como por exemplo é Luka Doncic, que é exponenciar o máximo Luka Doncic. Não, é o sistema à volta dele que é exponenciado por ele. E depois tem um outro momento, Ricardo, que é a troca do Pascal Siakam, que acaba por ser uma adição perfeita para esta equipa. Eu confesso que já não me lembrava o quão bom era o Siakam em velocidade, em explorar mismatches, em 1 contra 1. Acho que me esqueci um bocadinho dos melhores anos de Siakam em Toronto. Portanto, é uma construção semi-orgânica, mas que é de realçar, porque é uma construção moderna, porque eles não têm uma hiper estrela, têm estrelas, têm bons jogadores, mas criaram um sistema em torno desses jogadores e não em torno de uma estrela, e acho que é uma construção que deve ser modelada para este novo second apron. Pois, é uma aposta de continuidade e há uma grande aposta nas qualidades do treinador. Isto é o que um treinador deve fazer. Um treinador não deve impor o seu estilo, não deve impor o seu registro favorito, deve ver as peças que tem à sua disposição e criar um sistema a partir daí em que essas peças possam ser potenciadas e estar o mais perto possível do seu máximo potencial. É o que o Rick Carlisle tem feito sempre ao longo da sua carreira, por todas as equipas por onde passou, e portanto, na altura, quando o Rick Carlisle foi para os Indiana Pacers, eu confesso que estranhei um bocadinho o Rick Carlisle aceitar um projeto de uma equipa perdedora. Não era uma equipa vencedora, era uma equipa que estava muito longe de ser uma equipa candidata a grandes voos, mas foi um projeto de paciência. Deram-lhe certamente certezas de que iam fazer uma aposta com muito tempo, que lhe iam dar muita margem para ele poder trabalhar, para ele poder perceber o que é que tinha à sua disposição, e que iam depois, com o tempo, fazer as apostas certas nos jogadores certos. Tiveram essa oportunidade de ouro de agarrar o Tyrese Haliburton, e uma equipa que tenha um bom base é meio caminho andado para ter algum sucesso. E depois tiveram a oportunidade do Siakam, que eles não quiseram desperdiçar, e juntaram ali a segunda figura a este plantel, que já tinha algumas peças interessantes. O Miles Turner sobreviveu vários anos de rumores de saída, e agora vamos ver se vai continuar nos Pacers ou não, e foram adicionando aos poucos peças também via draft, desde o Nembhard, o Benedict Mathurin, todos jogadores que vieram contribuir para dar a tal profundidade e a tal versatilidade que nesta equipa acaba por ser uma das suas imagens de marca. Sem uma super estrela, é verdade que o Tyrese Haliburton foge um bocadinho daquilo que nós temos, se calhar pré-concebido na nossa ideia do que é uma super estrela. É um jogador que não tem um lançamento bonito, é um jogador que não chegou à liga numa das primeiras escolhas de draft, não teve um grande impacto, chegou à liga para ser o número 2 ou o número 3 dos Sacramento Kings, que era uma equipa miserável, mas a verdade é que teve a oportunidade de ir para Indianápolis, e a Indiana souberam ao máximo elevá-lo a este estatuto de estrela. E se ele não é uma super estrela porque o chão dele não é dos mais elevados da liga, porque ele é muito inconsistente, tem noites boas e tem noites más, a verdade é que tem uma coisa importantíssima, que é: chega em playoffs, os jogos estão apertados
e ele tem um grande par, como ele fez questão de mostrar na primeira ronda dos playoffs, tem um grande par para decidir nas alturas decisivas e como fez questão de mostrar mais uma vez frente aos Knicks, e portanto ele é super estrela nos momentos clutch, nos momentos em que a equipa precisa, e o sistema igualitário, em que toda a gente, em que há muita partilha de bola, em que toda a gente está feliz porque toda a gente sente que está a contribuir, porque toca na bola muitas vezes ao longo do jogo, é um sistema que faz com que os jogadores estejam felizes. E vamos ver se isto das vibes e da felicidade dos jogadores não é aquilo que é copiado pela Liga, porque isto é uma copycat league, como sabemos, e nós temos duas equipas que chegaram às finais, duas equipas com grandes vibes. Sem dúvida nenhuma, e estabeleceste bem o que é uma equipa construída em torno de um treinador. E eu lembro perfeitamente quando o Rick Carlisle vai para Dallas, que foi uma surpresa, mas o que é certo é que a equipa percebeu que Rick Carlisle é daqueles treinadores que vale a pena construir à volta. Tal como há jogadores que vale a pena construir à volta, Rick Carlisle é um treinador desse género. Eu queria só focar aqui na questão do Siakam. O Siakam vai para os Indiana Pacers perto do deadline, foi ali a meio de janeiro, final de janeiro do ano passado, portanto da época passada, não desta, e vai num contexto muito específico, que era, havia muitas dúvidas em Toronto sobre o que fazer a Siakam e a Anunoby, e ao próprio Fred VanVleet. Eles queriam entrar numa espécie de um rebuild em torno do Scottie Barnes, e ter o Siakam e o Anunoby e o VanVleet estavam a tapar, digamos assim, a afirmação do Scottie Barnes, e havia a dúvida, não é? Será que eles iam dar um max ao Siakam? Nós debatemos isto aqui, que merecia ou não, havia quem dizia que sim, havia quem dizia que não, e de repente os Pacers foram lá, dão 3 piques, utilizam uma coisa que é muito interessante e que não é muito normal, que é uma trade exception humana, porque aquele contrato que eles deram ao Bruce Brown, que todos nós ficámos chocados, aqueles 20 e muitos milhões que eles deram ao Bruce Brown para o tirar de Denver, eles já sabiam que iam ter essa trade exception, é uma espécie de trade exception, enviaram-no nesse negócio, deram 3 piques, 2 delas já foram no ano passado, a outra, se não estou em erro, em 2026, portanto 2 já foram. Vamos ver que jogadores é que eles vão sacar dali a nível de Toronto. E estenderam logo a seguir o Pascal Siakam, deram-lhe um contrato de estrela, deram-lhe um max contract, e portanto fecharam assim a situação. E na altura, Ricardo, eu lembro-me que nós duvidávamos, mas tínhamos dúvidas, não é? Será que uma equipa com o Siakam como o jogador mais bem pago consegue ser realmente competitiva, ou tem um teto, porque o Siakam é um jogador que também tem um teto, e nós se calhar não contámos na equação que a equipa pudesse ser construída desta forma, não é? Aqui quase numa união entre 2 jogadores que têm literalmente os mesmos contratos, literalmente os mesmos valores. Não há é impressionante a forma como esta equipa tem 2A, 2B, porque ainda agora vimos, né, na eleição do MVP da Conferência Oeste, da Este, aliás, o Siakam teve 5 votos, o Haliburton teve 4. Ricardo, eu confesso que não sabia disto, mas estou a ver agora aqui os números à minha frente. Portanto, o Siakam para o ano vai receber 45.550.512, portanto 45 milhões, 550 mil e 512 dólares. O Haliburton vai receber 45.55.512. No ano igual, a seguir, igual. Os anos todos é igual. Todos iguais. O Haliburton tem mais um ano de contrato. Mais um ano. Isto para dizer Incrível. o quê? É uma equipa que, teoricamente, já saíram reportes em relação a isto, teoricamente já teve autorização dos donos para entrar no Tex, e é importante para eles entrar no Tex porque é a diferença entre poderem manter Miles Turner ou não. Tudo o resto está tranquilo, porque Siakam, Haliburton, Obi Toppin, Aaron Smith, TJ McConnell, Benedict Mathurin, Andrew Nembhard têm todos pelo menos mais 2 anos de contrato, pelo menos todos mais 2 anos de contrato. A única dúvida que eu tenho aqui é Isaiah Jackson, que teve uma ruptura do tendão daqueles, provavelmente vão deixá-lo sair. Agora tem o Thomas Bryant, não é? Eles agora têm o Thomas Bryant, e fiquei muito feliz de o ver com aqueles triplos que foram essenciais para a vitória.
Ou seja, Já reparaste que no payroll deles não há um único jogador com player option? Também há isso. Há aqui, por exemplo, um contrato de Obi Toppin que vai para o ano custar 14 milhões, que pode perfeitamente ser envolvido aí em situações. Portanto, eles têm algumas armas e construíram-se de uma forma muito interessante para estarem, e partindo do princípio que vão poder entrar no tax, vão-se poder manter mais ou menos estáveis nos próximos 2 anos. Para além, portanto, 2 a seguir ao próximo, portanto 3, digamos assim. Vamos ver, é uma equipa que está aí talhada para estar competitiva nos próximos anos, com um sistema muito atrativo de ver jogar. Há aqui o contrato do Tyrese Haliburton é incrível. Ele tem mais 4 épocas de contrato, 4 anos de contrato. Ele tem apenas 25 anos, portanto o contrato dele e o do Siakam são exatamente o mesmo valor, mas o Siakam já tem 31 e tem mais 3 anos de contrato totalmente garantidos e sem options nem da equipa nem do jogador. O Haliburton tem mais 4 anos de contrato, também na mesma situação, e isto vai envelhecer muito bem, este contrato. Ele daqui a 4 anos tem 29, está em pleno prime e vai receber mais um grande contrato, certamente pelos Indiana Pacers nessa altura. E com a experiência que ele está a acumular já de muitos jogos de playoffs, idas a finais de conferência, idas a finais da NBA, isto vai envelhecer muito bem. Sim, os Pacers têm uma janela de vamos ver como é que vai envelhecer o Siakam, e a janela está mais do... A janela, mais do que estar associada aos contratos, está associada a como é que o Siakam vai envelhecer, porque o Siakam vai ter 35, 36 anos no seu último ano de contrato, vamos ver. Mas eu sei que uma janela 2, 3 anos onde podem ser extremamente competitivos, e vão poder constantemente ir adicionando coisas a isto, naturalmente sacrificando algumas piques, sacrificando alguma flexibilidade, porque também o Haliburton com esta idade lhes permite alguma confiança de que, ok, mesmo que a coisa entre num descalabro, mesmo que o Siakam envelheça 20 anos em 2, o Haliburton pelo menos mantém-nos o ritmo mais ou menos, depois nós já temos que ajustar. Posto isto tudo, Ricardo, eu continuo a dizer que a final não vai ser particularmente longa. Eu digo que vão ser em 4. Quantos jogos faltam para acabar a época da NBA? Eu digo 4. Pois. Eu gostava de acreditar que os Pacers conseguiam roubar um jogo. Em casa. Mas também acho difícil. Parece-me que os Thunder não relaxam, não se deixam relaxar pelas forças ou pelas fraquezas dos adversários, sobretudo pelas fraquezas. Têm as pernas fresquinhas, não têm lesões, têm profundidade, têm versatilidade, e eu acho que eles vão querer já marcar uma posição no jogo 1. E a minha previsão é que este jogo 1 vai ser um tarião, já para pôr os Pacers em sentido. Eu concordo contigo, Ricardo. Eu tenho que concordar, porque eu começo a fazer a equação na minha cabeça. Começo a pensar, ok, o Aaron Smith vai se agarrar ao Shea, o Siakam se calhar agarra-se ao Jalen, e depois o Miles Turner vai ficar com o Chet, vai ser outra vez uma série. É que nós falámos aqui, elogiámos muito os Pacers na série contra os Knicks, mas houve um jogador que não teve uma boa série, que foi o Miles Turner, que teve muitas dificuldades. E depois mesmo com o Hartenstein pode ter dificuldades. O Hartenstein é melhor jogador do que o Mitchell Robinson. Pois, são duas equipas que eu vejo muitas pessoas dizer, são duas equipas que correm muito, que gostam de jogar em transição, mas são duas equipas que o fazem de forma diferente, não é? São duas equipas que a transição dos Oklahoma City Thunder vem através da sua defesa, não só através dos turnovers, que é o elemento mais visível de uma posse de bola defensiva, mas também através de obrigar a maus lançamentos, obrigar o adversário a estar em posições ofensivas que depois não lhes permite recuperar bem. E os Pacers, apesar de eu achar que os Pacers até são uma das melhores equipas em transição defensiva da liga, é muito difícil. Achas? Os Pacers em transição defensiva? Pós perda de bola, acho que é difícil tu estares à frente deles. Vimos nesta série contra os Knicks. É verdade que os Knicks não são uma das equipas mais rápidas, mas
mas mesmo através de turnovers é difícil tu estares à frente, não haverem pelo menos 2 jogadores dos Pacers entre o cesto e a bola. Portanto, acho que pode ser interessante por aí. Não são, e esta é, eu acho que este é o ponto, e toda a gente vai falar disto nos próximos dias, a questão dos turnovers. Os Pacers são uma equipa com muito poucos turnovers, os Oklahoma City Thunder são a equipa que mais turnovers provoca, e a batalha dos turnovers pode ser interessante, porque são duas equipas que em 5-5 ataque organizado não são propriamente brilhantes, não é? Têm jogadores brilhantes, mas não são equipas que tenham um offensive rating em 5-5 de meio campo muito alto. E portanto estou curioso para ver que armas é que os Indiana Pacers têm para parar aquela malta toda dos Oklahoma City Thunder. Bom, eu parece-me que vai ser uma série rápida, o ritmo vai ser elevado. Os Thunder foram a segunda equipa com o maior pace dos playoffs, são nesta altura a segunda equipa com o maior pace dos playoffs, 101 posses de bola por jogo. Os Pacers são a terceira equipa, 98 posses de bolas por jogo, e portanto esta pode ser uma final jogada em correria, ou pelo menos as duas equipas tentarem manter-se fiéis ao seu ADN. Pode ser uma final muito rápida, final mais rápida talvez desde 2017, Warriors Cavs, que teve 101 posses de bola por jogo, e portanto parece-me que podemos estar encaminhados para ter também uma final dentro desse género. Há aqui alguns dados interessantes. Os Pacers não têm uma boa defesa nos playoffs. Têm o 9º defensive rating nos playoffs, a 9ª eficiência defensiva nos playoffs. Eu não acho que eles sejam extraordinários em termos de transição defensiva. Acho que os Knicks também se salvaguardaram bem. O Mitchell Robinson era o único que carregava nos ressaltos ofensivos. Os outros jogadores começavam logo a correr para trás para tentar impedir levar em contra-ataques, e mesmo assim eram muitas vezes apanhados em cross-matches e os Pacers castigavam esses cross-matches. Os Pacers conseguiam sair em transição mesmo após sexto sofrido, e portanto os Knicks eu acho que não podemos ter como exemplo para avaliar aqui aquilo que pode ser a transição defensiva dos Pacers. São duas equipas que atacam muito bem em transição, como dizias, mas eu acho que os Thunder vão conseguir castigar alguns problemas defensivos que estes Pacers podem ter na transição defensiva. Depois, em termos de matchups que são chave, há um que vai definir a série, que é Tyrese Haliburton contra Lu Dort inicialmente, e depois vamos ver quem é que vai passar lá também, Caruso, Wallace, o próprio Jalen Williams, se quiserem pôr um corpo maior, mas na fase regular, nos jogos destas duas equipas, o Haliburton com o Lu Dort, houve 122 matchups. Nesses 122 matchups, o Haliburton fez 10 lançamentos. Só conseguiu fazer 10 lançamentos. Só conseguiu marcar 8 pontos em 122 matchups com o Lu Dort. E foi a equipa em que ele teve uma pior média de pontos, 12 pontos por jogo. Portanto, os Thunder têm uma fórmula para minimizar o impacto do Tyrese Haliburton. Depois há outras coisas. A drop coverage do Miles Turner. Ele defende em drop, pode permitir aqui algum espaço no mid-range. Se há dois jogadores que matam no mid-range, é Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams. Não pode. E há outro pormenor. Nos jogos entre estas duas equipas na fase regular, Chet Holmgren não jogou. Portanto, é mais um fator surpresa, é mais um fator acrescido. Para além de que eu acho que uma coisa que pode ajudar a decidir isto a favor dos Oklahoma City Thunder é a luta das tabelas. Porquê? Porque os Thunder, se têm uma fraqueza, é a sua incapacidade de ressaltar a bola. A adição do Isaiah Hartenstein foi também pensada nesse sentido, mas vão jogar contra uma equipa da Conferência Este em que os Bigs são maus ressaltadores. O Miles Turner ganha 5 ressaltos por jogo nos playoffs. É péssimo para um posto. O Siakam é o líder da equipa com 5.8 nos playoffs. E eu acho que se os Thunder conseguirem garantir ressaltos defensivos, provocar os turnovers, vamos ver, porque os Pacers não fazem muitos turnovers, são uma equipa que corre muito, joga muito rápido e não perde bolas, isso é muito positivo, mas eu acho que nas coisas aqui em que os Thunder podem fazer a diferença, eu acho que eles podem ter aqui uma grande superioridade frente a estes Pacers. Tu falaste de um ponto que para mim é chave, que é a drop coverage dos Pacers. Tu falaste da questão do Haliburton, tu até foste simpático, disseste que a média do Haliburton contra os Pacers são 12, na realidade são 11 pontos, mas eu vou-te dar um dado, que é Shai Gilgeous-Alexander
tem em média 38 pontos contra os Indiana Pacers este ano. Fez 45 num e 30 e tal no outro, dá 38 pontos. E, por exemplo, no jogo do dia 27 de dezembro, que foi o primeiro jogo entre eles, o Shai Gilgeous-Alexander lançou 11 em 17 de 2, sendo que destes 17, 13 são lançamentos considerados mid-range. Ele marcou 10 desses lançamentos. Ou seja, se os Pacers se defenderem como normalmente defendem contra estes Oklahoma City Thunder, vão ser trucidados. E nós falámos da questão dos turnovers. Eu fui ver os turnovers que os Pacers fizeram nos 2 jogos contra os Oklahoma City Thunder. E é verdade que de todos os que eu vi, diria que 4 ou 5 foram turnovers que deram transições diretas para os adversários. Alguns turnovers pronto, daqueles mais que não dão live ball, dão uma bola um pé fora, uma violação de meio campo, portanto não dão transição rápida ao adversário. Portanto os Pacers conseguiram se defender aí mais ou menos, só que nos 2 jogos não foram particularmente competitivos. Num dos jogos os Thunder ganharam por 20 e tal pontos, no outro ganharam por 17 ou 18, mesmo sem esses turnovers. Portanto, no jogo em que eles tiverem esses turnovers que deem transições rápidas, estamos a falar de muitos pontos de diferença, porque, como tu disseste bem, ressaltos ofensivos vão ser um problema para vão ser um problema para os Pacers. São um problema tão grande para os Pacers que eles viram-se aflitos para lidar com o Mitchell Robinson, que é um jogador mediano, apesar de ser muito bom em ressaltos ofensivos, mas é mediano na liga. Isaiah Hartenstein tem mais ou menos esse perfil a nível de ressaltos ofensivos, que depois pode transformar muito mais facilmente esses ressaltos ofensivos em pontos, porque seja através do seu lançamento, seja através da sua inteligência de jogo, certamente muito mais ativa do que a de Mitchell Robinson. E depois vai ser uma série muito difícil para o Tyrese Haliburton e para o Pascal Siakam. O Pascal Siakam faz-me lembrar um bocadinho a forma de jogar, mais ou menos, do Julius Randle. Ou seja, gostam de ir lá para baixo, gostam de usar o físico, gostam de explorar esses cross matches, e todos vimos o que é que os Pacers, os Oklahoma City Thunder fizeram ao Julius Randle. E o Siakam vai sofrer um bocadinho também com isso, e o Haliburton vai sofrer também, como sofreu nas últimas 2 partidas que fez contra eles, porque Dort não se deixa bloquear, Caruso também não se deixa bloquear, o Haliburton vive de mismatches, vive de explorações, vai ter muitas dificuldades. Portanto, eu acho que vai ser uma série muito curta, e confesso que ficaria surpreendido se os Pacers conseguissem levar a 5, e ficaria ainda mais surpreendido se conseguisse levar a 6. Mas vamos ver, é para isso que servem as finais. Sim. É para isso que... os Pacers devem estar entusiasmados pelo que estão a fazer em termos ofensivos. Têm o segundo melhor ataque da liga nos playoffs, 118 pontos por cada 100 posses de bola, e estão a lançar 40% de 3 pontos nos playoffs. Nesmith 50%, Nembhard 48%, Siakam 46%, Turner 40%, o Haliburton está a lançar mal 33%, e mesmo assim não estraga a percentagem coletiva. Mas não nos deixemos enganar, foi contra equipas que defendiam mal o perímetro. Os Oklahoma City Thunder são a equipa da NBA que melhor defende o perímetro. Os Thunder só permitem 34% de lançamentos de 3 pontos aos seus adversários. 34%. Lideram a liga na defesa de 3 pontos. Eles podem... Ricardo, isto é importante, tu disseste, e isto é importante. O trajeto dos Pacers para chegar aqui é impressionante, os nomes: Bucks, Cavaliers, Nova York. Mas se olharmos para os defensores de perímetro que estas 3 equipas que eu disse têm, Bucks, Damian Lillard e Gary Trent, para aí, Cavaliers, Donovan Mitchell, Garland, e todos com problemas físicos. Nova York, Jalen Brunson, e depois ainda tinha o bónus de Karl Anthony Towns. Agora não há isso. Não há isso. Não há ninguém. Eu costumo dizer que é difícil encontrar um mismatch positivo para o adversário dos eu acho que os Thunder podem fazer uma brincadeira que é: ok, vamos tirar os nossos bigs e vamos jogar em super small ball, como fizeram durante parte da temporada, em que o Jalen Williams estava a jogar a 5 porque os 2 postos estavam lesionados. Vamos jogar em super small ball
com gajos que andam a voar no campo nas rotações defensivas e que não dão lançamentos. E se eles conseguirem o ressalto ofensivo, vamos continuar a correr até a gente conseguir ganhar um ressalto. Porque eu acho que eles não vão sofrer pontos. Eu acho que se os Pacers conseguirem marcar 17 pontos num jogo, vai ser muito. 17 não sei, não estou a brincar, obviamente. Mas eu acho que eu acho que a NBA tem que ter muito medo deste standard. Acho que está aqui a nossa conversa da paridade, os 7 campeões em 7 anos. Isto é uma conversa que pode eventualmente deixar de se fazer em breve, porque estes standards são de facto muito melhor que toda a concorrência. Tem aqui uma oportunidade, não há lesões. Tiveram lesões ao longo da época, o Chet jogou pouco tempo, o Isaiah Hartenstein também teve uma lesão que o afastou durante algum período da temporada, mas agora estão todos saudáveis. Na altura que o Caruso fez load management durante a época, basicamente. Houve um jogo agora nos playoffs onde ele fez 35 minutos, acho que foi agora este último agora contra os, que foi o máximo que ele fez toda a época. Pois. E portanto eles agora estão saudáveis, têm descansado entre as séries porque varreram os Grizzlies em 4, limparam os Timberwolves em 5, portanto têm tido aqui alguma oportunidade para fazer umas massagens, para relaxarem um bocadinho e agora NBA... vão atacar as finais com tudo. Sim. Eu acho que eles agora no futuro, o Caruso pode continuar a jogar só um jogo por semana na próxima temporada, porque vem aí o Topic, vem aí a 10ª escolha do draft deste ano. Portanto, o Caruso joga só uma vez por semana, o Hartenstein joga só uma vez por semana, só para manterem as rotinas e tal, mas em abril são todos de volta. Esta equipa é um problema, tu disseste bem, eles ainda vão poder adicionar 2 lottery à próxima temporada, que é o Topic, que não jogou este ano inteiro, estava com uma ruptura no ligamento, não é? Se não estou em erro, e a 10ª pick deste ano, portanto, vamos... 15ª, desculpa. 15ª não. Acho que é 15ª, não é? Mas isso não é lottery, eles têm uma pick na lottery. Ou não? Ou será a 11ª? Draft 2025. Order, porque eles têm uma... Ou será que eu estou enganado? Mas espera aí, já agora. Eles têm... Não têm, não. Eu achava que eles tinham uma na lottery. Eles não perderam por causa... Eram os Philadelphia 76ers é que ia dar okay. Para eles e acabou por não dar. Ok. Tem 2 picks, ainda tem depois a 24ª também. Exatamente, e depois ainda tem o Topic. Vamos ver, espero que Indiana nos prove errado e que a série seja mais competitiva do que nós estamos aqui a prever, mas a nossa expectativa é que seja uma série curta. Eu tenho brincado com o 4-0, mas eu acho mesmo que pode ficar por aí 4-0, 4-1. Mas vamos ver a série. Eu ia dizer isto, que a NBA, falámos do tempo de descanso, eu gosto disto, não é? Os Pacers jogaram de sábado para domingo, só voltam a jogar sexta-feira, aliás quinta para sexta, portanto pelo menos quase ali uma semana. Eu acho que faz todo sentido as equipas terem este tempo de descanso entre as séries. Claro que às vezes a série vai a 7 jogos e não consegues ter tanto descanso, como aconteceu ao Standard contra Denver, mas é o que é. Ricardo, para fecharmos. Só aqui 3 apontamentos rápidos sobre esta final. Primeira final desde 2007 entre 2 equipas que não jogaram no dia de Natal. Portanto, não eram equipas consideradas de topo pela NBA, que não os marcou para o dia de Natal. Portanto, é a primeira vez desde 2007 que isso acontece. É desde 1971 que não havia uma final entre 2 equipas tão próximas geograficamente. São 1000 km só entre as 2 cidades. Só. E para uma coisa que te interessa mais, primeira vez desde que existe Luxury Tax, que temos 2 finalistas em que nenhum paga o Luxury Tax. Este ano. Olha, essa é boa. Sim, a NBA, era este o meu último ponto, que era a NBA, ou as pessoas ligadas à NBA, ou que circulam a NBA, têm-se queixado que esta não é uma final de fácil promoção, não é? O markability da coisa não é, são 2 mercados pequenos, são 2 equipas que não têm aqueles nomes, não é? Aqueles LeBrons, Currys, Kevin Durant, não têm esses nomes, mas a NBA tem que se preparar para uma coisa muito interessante, que é a NBA está com um problema de déficit de atenção. Nós falámos disto, é por isso que o LaMelo Ball foi o jogador mais votado para o All-Star. Ou seja, a NBA tem que perceber que Thunder,
não são uma equipa de highlights, não são uma equipa de afundanços, não são uma equipa de Anthony Edwards e Lamelo Ball, não sei o quê. Portanto, eles vão ter que aprender a saber promover estas equipas, porque estas equipas fazem de bem, não é? E esta equipa vai ser um problema, tu já falaste bem, vai ser um problema para a Liga, e a Liga vai ter que aprender a cativar as pessoas através do basquetebol e não só através dos highlights. Portanto, é um desafio para a NBA. É verdade. Portanto, olha, isso é tão verdade como o meu barbeiro, onde eu costumo ir, quando soube que eu estava ligado ao basquete, começou a falar muito de basquete comigo, porque gosta da NBA, gosta de acompanhar, mas não vê os jogos. É o que acompanha apenas nas redes sociais. E o seu jogador favorito chama-se Lamelo Ball. Quando é que o Lamelo sai daquela equipa desta semana? Quando é que o Lamelo sai daquela equipa e vai para uma equipa vencedora? A pergunta que ele te faz. Eu adorava ver o Lamelo realmente numa grande equipa, porque que era para realmente acabar esse mito, porque ainda recentemente tive uma conversa com alguém que estava a dizer, estávamos a falar dos melhores bases do Oeste por causa do nosso episódio da semana passada, e eu estava a dizer, top 3 colocaria, dependendo como queiram chamar o Donovan Mitchell, mas Mitchell, Brunson, Haliburton, a ordem depois vocês podem decidir, e houve alguém que intercedeu com Lamelo Ball. Não, Lamelo Ball. E eu questionei, mas como assim Lamelo Ball? Não é? O Lamelo Ball, se juntarmos todas as épocas que ele jogou, primeiro se calhar não chega a 100 jogos, e desses 100 jogos a percentagem de vitórias é para aí 20%, não é? Como é que nós podemos dizer, sim, mas em termos de domínio do jogo, mas o domínio do jogo foi ver 100 vitórias, não é em jogos de lançamentos de 3 pontos do meio. Qual é o conceito de domínio do jogo? Ricardo, eu preferi o TJ McConnell do Ball na minha equipa. Não, estou a brincar. Lamelo Ball tem os seus méritos, mas por alguma razão mas também tem os seus defeitos. Exatamente. E por alguma razão há grandes jogadores da história da Liga que nunca foram campeões. Allen Iverson, por exemplo, nunca foi campeão e foi MVP, mas tinha defeitos, e defeitos que às vezes são irremediáveis se tu não tiveres capacidade para os trabalhar. Olha, tivemos aí muitos anos em que as grandes estrelas da Liga eram wings, LeBron, Kawhi, Kevin Durant. Uma fase mais recente em que os postos têm dominado a Liga, Jokic, Joel Embiid e outros centais, Victor Wembanyama, que vem aí também. Sim, e agora vem outra vez duas equipas em que são lideradas por bases. Portanto, algo que não acontecia há muito, muito tempo. Eu fui ver, quer dizer, ali 2015, 2016, os Cavs tinham o Kyrie Irving, mas atenção, o LeBron estava lá e ele é que era a figura da companhia. Portanto, há muito, muito tempo não me lembro de uma final com dois bases como as principais figuras da equipa. Parece-me que na história moderna da Liga, ambos os finalistas liderados por bases puros, criadores, como os jogadores mais importantes, é algo que não acontece há muito, muito tempo. As duas equipas não, porque os Nets, quando tinham o Jason Kidd e vão aquelas duas finais, apanham Lakers de Shaquille O'Neal e depois Tim Duncan nos Spurs, bases, teríamos que pensar em alguma com Steph Curry e LeBron, depois não dava, não. Dois bases é difícil. Era Steph e Kyrie, mas o Kyrie não era o macho alfa, não. Aliás, Ricardo, eu até diria que nunca tivemos, porque eu acho que não tivemos. Começarmos a andar para trás, Michael Jordan, mesmo no ano em que não há Jordan, era Hakeem Olajuwon e era Shaq. Nunca tivemos equipas onde uma final, assim, que eu teria que ir aos anos do Magic, e mesmo o Magic era um base, mas era um base que também jogava a poste, não é? Que é campeão a primeira vez a jogar a poste. Teria que pensar muito se houve alguma equipa onde os dois melhores jogadores eram bases, e confesso que assim à primeira não me estou a lembrar. Bem, vamos ver, quer dizer, Michael Jordan, se quiserem considerar como um shooting guard, podemos falar de Michael Jordan e John Stockton, talvez, mas também havia Karl Malone, não era? Portanto não faz grande sentido. Sim. Bem, vamos embora, Ricardo, volta, deixa-me só dar esta nota. Nós teoricamente iríamos ter episódio na quinta, mas não faz grande sentido porque o primeiro jogo é quinta para sexta, portanto vamos agendar para sexta-feira o próximo episódio do Funda. Se Deus quiser há de estar por aí o Chico, e depois embalamos a partir daí, depois logo anunciamos o resto do calendário. Ricardão, tu tens episódio ao vivo, vamos ver se Michael Jordan aparece ou não. Era muito interessante. Espero que seja a surpresa. E vamos embora. Se conseguirem fundar 3.
mandem-nos o vídeo.